Ok. Olá, nós tivemos o nosso primeiro encontro Escola com Pais e foi maravilhoso. Tivemos muitas participação dos pais e mães César. Gostaria muito de agradecer a vocês em meu nome, em nome de toda a escola, das organizadoras. Estamos muito felizes com o resultado. Nesse primeiro encontro, a gente teve a apresentação do tema Rotina em Tempos de Pandemia, por mim, Gil Almeida, que sou coordenadora do Fundamental 2, e pela nossa psicopedagoga Leidiane Moura. O nosso encontro foi gravado e os pais que por algum motivo não puderam ver terão a oportunidade de aproveitar alguns recortes do nosso encontro. Aguardamos vocês nos próximos encontros e tenho certeza que vocês vão cada vez mais apreciar esses encontros. É muito importante que a escola esteja junta com a família nesse momento. A gente sabe que muitas dificuldades já apareceram, outras ainda vão aparecer, mas é só com a informação, só com o debate, com a compreensão do que está acontecendo, que a gente tem muito mais condições de superar todas essas dificuldades. Então, para começar, nós discutimos sobre a questão da dificuldade que é construir uma rotina. E especificamente aqui porque a gente propõe a ideia de uma nova rotina. Então isso se torna um pouco mais difícil, por quê? Porque às vezes a gente não reflete sobre a nossa própria rotina, a gente apenas age. Então a gente faz coisas, a gente organiza a nossa casa, a gente trabalha, a gente cuida dos filhos, a gente leva os filhos para a escola. Tudo isso tem uma rotina. Uma rotina que foi quebrada com a pandemia, mas uma rotina que ela existe geralmente na nossa cabeça. E a gente não coloca isso no papel. Agora, como foi um momento de desequilíbrio dessas nossas organizações mentais, então a gente precisa realmente repensar, parar e refletir sobre e agora, como eu vou agir? E agora, como eu vou reorganizar a minha vida? Então, a nossa ideia inicial de discussão foi realmente ressignificar a ideia de rotina. Muitas pessoas às vezes nos dizem: saia da rotina, você precisa relaxar um pouco, você precisa ficar mais calma, você precisa isso, precisa aquilo. E isso traz uma ideia muito negativa do que é rotina. Quando as pessoas dizem que você precisa sair da rotina para relaxar, é como se a rotina fosse algo ruim, algo duro, pesado. Mas, gente, nós precisamos ressignificar a ideia de rotina. Porque rotina é justamente o contrário. A rotina, ela na nossa vida, ela tem a função de organizar, ela tem a função de nos deixar seguros, porque a gente sabe o próximo passo que vai realizar, a gente sabe as metas que a gente precisa atingir. Então, quando a gente tem isso, a gente tem segurança, porque diminui a ansiedade. O nosso cérebro, ele gosta dessa comodidade de saber o que é que vai acontecer, de saber tudo organizado de maneira prévia. Isso descansa, como eu disse, diminui a ansiedade e diminui o estresse. Outra coisa, o plano de ação da gente diário, ele está na nossa vida. Nesse sentido, a gente trouxe a ideia dessa rotina como algo que a gente usa no sentido de organizar e equilibrar a nossa vida. Inclusive para trazer saúde mental nesses tempos tão difíceis que a gente está vivendo. E o que seria, por exemplo, essa saúde mental? Seria a gente ter um equilíbrio entre o nosso interior, o que passa dentro de nós, ou seja, as nossas emoções, os nossos sentimentos, e também o que acontece ao nosso redor. Por quê? Porque às vezes a gente não se conhece, às vezes a gente não entende as próprias sensações, a gente simplesmente sente e não pensa sobre isso para entender e nós vamos simplesmente deixando a coisa ir. E às vezes esse não é o melhor caminho. Às vezes parar, dizer o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo.
né? Então, isso é fundamental para que a gente se conheça e se autorregule. A voz daquela pessoa me dá raiva, o que é que me incomoda ali? Na verdade, eu tenho raiva daquela pessoa, ou eu tenho raiva de alguma coisa que aquela pessoa representa para mim, e aí eu vou descobrir a origem daquela raiva, e eu vou começar a regular as minhas emoções, né? A autorregulação seria essa nossa capacidade de administrar os nossos sentimentos, mediante as nossas emoções. Eu senti medo, eu estou com medo de sair de casa, eu estou com medo de quê? E aí eu preciso pensar qual é a origem desse medo, o que é que me assusta, o que é que esse medo provoca em mim. Isso é um processo que eu vou fazendo comigo mesmo, né? E uma outra coisa que a gente precisa falar é a questão do respeito ao sentimento do outro. Gente, eu acompanho os alunos, tanto de todos os níveis, e o que eu converso com adolescentes que tem vergonha do que sente e que inicia um processo de depressão baseado em todo o sentimento reprimido que ele guarda, eu nem conto para vocês. Mas é necessário a gente não subjugar o sentimento dos nossos filhos, né? Tá com medo, isso é besteira. Se ele tá sentindo, aquilo não é uma bobagem. Aquilo precisa ser conversado. Claro que você não vai potencializar uma coisa que você sabe que é simples, mas é necessário escutar. É necessário que a gente ouça e tente auxiliar a entender do que se trata, né? Até então, nós sabíamos que educaríamos nossos filhos para os saberes cognitivos, para a vivência social, né? E aí a proposta é a gente entender que nós precisamos, muitos já sabem, eu sei disso, muitos já trabalham, muitos já fazem, nós precisamos educar os nossos filhos para conviver com eles mesmos, para se reconhecer, para se identificar e para saber se sentir, né? Entender os próprios sentimentos também é nossa função enquanto pai, enquanto mãe, enquanto cuidador de uma criança, de uma adolescente, ajudar essa criança, esse adolescente a identificar os próprios sentimentos. E é interessante porque você foi falando sempre dessa questão, né, de se conhecer, reconhecer as emoções e tudo isso, não vou repetir, mas só para fechar essa parte, o conviver também, né, porque toda essa organização, todo esse reconhecimento de si, esse autoconhecimento também é muito importante na convivência com o outro, porque se a gente não consegue, algumas vezes, nem se entender, nem saber o que a gente está sentindo, imagine na relação com o outro, como é que a gente vai agir, né? Imagine numa situação de conflito, às vezes a gente precisa dizer alguma coisa, porque as coisas, mesmo não sendo tão boas, elas precisam ser ditas, e de que maneira a gente diz isso para não afetar negativamente o outro, né? Porque afetar a gente vai, de qualquer maneira. Mas o importante é como a gente lida com todas essas questões, todos esses aprendizados, e a gente coloca isso em prática com a gente, internamente, mas também na relação com o outro. Então, acredito que isso é fundamental também, porque, afinal de contas, como você mesma falou, nós somos seres sociais. Então, a gente vai precisar Exatamente. sempre do outro, né? Nós vamos precisar sempre do outro, sempre, sempre, sempre nós vamos precisar, mas é aquilo, né? Nós vamos conseguir. Às vezes as informações, elas parecem ser muito, parece ser inatingível, mas a gente consegue, né? É importante a gente pensar que dentro dessa proposta de regular as emoções, eu preciso entender em que momentos eu perco o controle de mim mesmo. E aí vem o eu adulto, né? Em que momento eu faço algo que eu acabo de fazer e me arrependo, né? Às vezes a gente pensa que isso é algo inevitável, é o impulso. Não, não é. A impulsividade é característica da adolescência. A vida adulta nos diz que nós deveríamos ter um controle maior, uma administração maior das nossas emoções. Nós não precisamos ser seres reativos, né? Nós não precisamos reagir a tudo. Nós temos o direito de processar as informações que o meio em que nós estamos nos oferece, de processar aquilo que nós estamos sentindo e, dentro desse processamento, planejar uma ação. As minhas ações, elas não precisam ser fruto de um impulso. As minhas ações, elas podem ser fruto de um planejamento. Eu consigo isso fácil? Não, eu não consigo, porque eu levei aí alguns anos da minha vida agindo de uma forma impulsiva. Mas é possível? É sim, é possível. Claro que é possível. A gente consegue? Consegue, né? E aí,
Se eu percebo que não, é aquele momento de trabalhar esse autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo e perceber os momentos em que as situações estão fugindo do seu controle. Porque os nossos pequenininhos, eles vão ser um espelho das nossas ações, né? Eu queria comentar uma situação, brevemente, que eu nunca esqueci dela, foi com a criança, hoje ele já está no 7º ano, mas foi quando ele fazia o 2º aninho. E ele bateu num colega e vieram os dois para conversar comigo e eu fui e perguntei, por que você bateu nele? E ele disse, porque ele não se calava, ele muito angustiado, mas você bateu nele, peraí, eu não estou entendendo, me conte. Eu pedi para ele parar e ele não parava. Eu disse de novo, pare, e ele não parou. Aí eu bati nele. Ele muito certo do que ele tinha feito. Eu disse, entendi. Então foi por isso, tá certo. Aí conversei com o menino, pedi que ele pedisse desculpas e depois fiquei só para conversar com ele. Olha só, fui conversar com ele por que ele tinha batido. Aí ele me disse de novo, por isso, porque o outro não se calou quando ele pediu. Ele achou que se eu pedir e não calou, então vai apanhar, que é para se calar. E aí eu disse a ele, e se você tivesse pedido a ele, ele não pediu, na verdade ele só mandou. Se você tivesse pedido e tivesse dito a ele que aquilo estava incomodando você, ele olhou assim para mim, ele parou, mudou a feição e disse, e eu podia fazer isso? Podia sim. Você poderia ter parado ele, que era o que você queria, de uma outra maneira, você não tinha que necessariamente bater. A forma que ele aprendeu a parar alguém, quando esse alguém está fazendo alguma coisa que não agrada, foi bater. Então, era a forma que ele conhecia, ele repetia, né? Possivelmente, aquela era a forma como ele era parado quando ele estava fazendo alguma coisa que incomodava. Então, ele aprendeu a repetir aquilo ali. Nunca esqueci desse exemplo e me marcou muito no sentido de como a gente faz, né? Como a nossa ação reflete nas nossas crianças. Eu, certamente, como mãe, cometi muitos erros, mas a ideia de nós nos avaliarmos, nós pensarmos, pensar os nossos erros e entender que nós não somos escravos dos nossos erros. Nós temos o direito de perceber onde nós erramos, como nós erramos e de recomeçar. Todo ser humano tem direito de recomeçar, né? Cometemos erros o tempo inteiro, mas não quer dizer que aquilo precisa perdurar, precisa continuar. Cada um de nós tem direito, sim, de começar de novo e de tentar outra vez. E nesse repensar, nessa reorganização, nessa reflexão sobre a nossa vida e o que a gente faz, como a gente age, traz a gente de volta para a questão da organização da nossa rotina, que foi como a gente começou e como a gente vai terminar. Ainda não, daqui a pouco. Esse nosso encontro. Então, gente, vamos manter a calma, realmente. A gente trouxe até uma imagenzinha aqui, ideia de Leidiano, keep calm, fiquem calmos, porque realmente nós estamos em casa, alguns de nós, né? Outros não, outros continuam nos trabalhos mesmo, fora de casa, nos trabalhos de seus escritórios, seja lá onde for. E, às vezes, o estar em casa soa férias. O nosso cérebro, ele pensa, ora, eu estou em casa, eu estou de folga, logo eu vou comer mais, vou assistir mais televisão, Netflix, Telecine, né? Aquelas coisas que ninguém gosta, e vou descansar. E assim também acontece com as crianças. E as crianças, elas estão numa fase de aprendizado dessa questão da construção da rotina, da construção do que deve e o que não deve fazer, do entendimento das regras, da interiorização da organização familiar. E se a gente não pensar numa maneira de colocar a criança para entender mesmo esse processo, falando e mostrando a ela, ela vai ter muito mais dificuldade nessa questão de se organizar. Por isso, a gente vai trazer aqui, daqui a pouco, algumas dicas para a gente repensar essa nossa rotina. Porque a gente já entendeu que nós estamos de folga, né? Então, todo mundo já sabe disso, ninguém precisa mais repetir isso na cabeça da gente, porque eu não sei vocês, mas a gente aqui está trabalhando muito mais do que a gente trabalhava antes. Então, essas atividades que a gente faz, elas têm que ser feitas mesmo. Não tem como a gente fugir disso, então a gente precisa de uma nova rotina, porque ela vai nos trazer um certo equilíbrio
e uma certa segurança, porque a gente vai saber o que vem depois. O que vem depois, o dia seguinte, essa pequena ideia na cabeça do que vai ser feito, nos acalma. E a gente precisa de calma, né? A gente precisa dessa segurança nesse momento. Então, a gente vai iniciar agora algumas pequenas dicas, e são realmente dicas, certo? Algumas coisas podem funcionar, outras coisas não, mas a ideia é justamente a gente repensar quando a gente olha as dicas, né, de outras pessoas, de outras situações ocorridas, de outras vivências, a gente pode, inclusive, repensar a nossa vivência. A primeira dica que a gente traz e que ela é fundamental, eu acho que até na nossa fala aqui ela já deve ter saído, ela é meio perfeito. É muito importante a gente entender que não pode mais ser como era antes. E não pode agora, gente, e não vai poder durante muito tempo depois dessa pandemia realmente cessar. A gente assiste jornal, a gente vê o que está acontecendo, aí pode deixar o que está acontecendo, e a gente sabe que as previsões, elas nos dizem que durante bastante tempo ainda a gente vai ter que lidar com a questão de não abraçar os nossos amigos, não se encontrar, primeiro não se encontrar com eles, não abraçar, não beijar, não estar próximo, ter que usar máscara ao sair de casa, ficar com medo cada vez que alguém espirra perto de você, você fala, pronto, já estou infectado, né? E assim, você vai colocar, eu abro a porta, gente, para colocar o lixo ali fora, moro em apartamento, quando eu volto, eu faço, ai meu Deus, aí sai, lava a mão, e aí lava o trinco, e lava não sei o quê. Então a gente tá realmente com essa angústia, e a gente precisa, claro, sempre se repensar, tipo, eu não peguei em nada, por que eu tenho que estar lavando as mãos? Mas é aos poucos, né? A gente vai entender daqui a pouco que não precisa de tanta loucura, apenas dos cuidados, não é? Dos cuidados realmente com a higiene. O lavar as mãos é fundamental, esses cuidados são realmente fundamentais, mas nada precisa ser neurose, né? E uma outra coisa que a gente precisa saber não há uma fórmula, né? Então, vocês devem estar pensando, como assim, né? Eu estou aqui assistindo esse negócio esse tempo todinho e não vai ter uma receita para mim, não. Eu vou ter que sair daqui, eu mesma construir esse negócio todinho. Vai. Eu adoro pegar um papel, eu tenho aqui, é porque vocês não vão ver minha mesa, eu não vou mostrar minha mesa para vocês, mas assim, é sempre caderninhos, anotando, e eu terminei, check, 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 né? Então, eu funciono dessa maneira, gosto de grudar coisas na geladeira também. Para crianças é muito legal, e uma das mães, eu acho que está aqui, a avó de Theo e a mãe de Theo sempre me mandam fotos da organização do dia deles, da educação infantil nível 3. Eu fico apaixonada, porque ela organizou uma agenda, uma rotina diária com imagens, gente. Sabe, o desenho de como levantar na hora de fazer isso, na hora de fazer aquilo, a coisa mais fofa do mundo. E o que é legal é uma rotina como essa ser construída com as crianças ou com os adolescentes. Os adolescentes não vão querer essas imagenzinhas, né? Claro, eles já cresceram, já são quase adultos, né, Leidiane? Para o adolescente é muito importante deixar que ele opine. Eu costumo sempre dizer que seu filho adolescente, ele tem direito de escolher. Ele deve escolher entre as escolhas que você já fez. Você faz a pré-seleção das escolhas, mas permita que ele escolha, porque por mais que ele não tenha a maturidade emocional, por mais que ele não tenha ainda essas funções executivas amadurecida, que entra essa questão da regulação emocional, uma função executiva, ele já pensa muito e ele já entende muito. Então, é muito importante você deixar seu filho adolescente participar dessa construção, dessa rotina. Mas ele vai querer fazer do jeito dele. Não, você coloca ele para escolher entre as escolhas que você previamente já selecionou, né? Você seleciona ali o que pode e o que não pode e deixa ele escolher a hora que ele vai fazer determinada coisa. Tarefa doméstica, hora das tarefas escolares, hora do lazer, isso você pode negociar, porque vai fazer com que essa rotina seja dele também. Crie essa relação de pertença, né, de pertencimento. Para começar, a gente
tem que ter muito cuidado. Se a gente está em casa, se a gente está trabalhando, vamos ter o nosso horário de acordar. Usar o alarme. Gente, é fundamental. O alarme, ele ajuda, assim, consideravelmente. E isso é para você que está trabalhando, é para os filhos que estão com aulas. A criança tem hora às 7h30, não tem como acordar às 7h20, porque não vai dar tempo. 10 minutos não dá para tomar café, tomar banho, se arrumar. Outra coisa, acordou, toma banho, veste a roupa diferente, não fica de pijama. Sabe, as 2 primeiras semanas estressadas, 3 primeiras semanas que eu passei estressada aqui, eu não tinha essa noção, estava eu aqui trabalhando de pijama. E aí, tinha hora que eu não sabia se eu estava trabalhando, se eu já estava no momento de descansar, era aquela confusão. Então, da mesma forma que vocês devem ter sentido essa dificuldade, passado por essa experiência, a gente também aqui passou aqui, né? Por trás. Então, acordar no horário que você tem que acordar. As pessoas que trabalhavam fora, estão em home office, por exemplo, elas ganharam tempo, elas não precisam pegar trânsito ou pegar ônibus. Então, realmente dá para descansar um pouco. Então, acorda no horário que você acha que dá para fazer as tarefas, acorda os filhos na hora que eles têm que acordar, até porque a gente vai retornar em algum momento. E se a gente vai retornar e essa criança, esse adolescente já mudou completamente de rotina, vai ser uma nova readequação. Vai ser um novo choque para ele, vai ser uma experiência mais cansativa ainda. Se ele continua tendo essa rotina organizada, vai ser menos estressante depois, né? A seguir, né? E aí, aqui sim, são algumas ideias, como eu falei, né? Isso pode funcionar para algumas pessoas, para outras não. Mas, se possível, coloca aquelas obrigações mais difíceis para a parte da manhã, se possível. Algumas pessoas, elas funcionam mais realmente dessa maneira. Eu sei que tem gente que funciona mais no turno noturno, tem gente que só gosta de trabalhar à noite porque está tudo calmo. Então, assim, não estou dizendo a vocês mudem a sua forma de agir de maneira alguma. Mas, se você tem um perfil assim como o meu, por exemplo, que gosta do dia, que trabalha durante o dia, e você pode puxar essas atividades para amanhã, faça isso, porque à tarde você vai estar mais cansado, geralmente é assim, e aí você deixa para fazer as coisas legais. Tipo, sabe o que eu gosto de fazer à tarde? Não sei fazer muito bem, mas eu adoro fazer edição de vídeo quando eu tenho tempo. Então, se tiver um filme para editar, eu deixo para editar, porque vai ser diversão na certa. Eu entro à noite fazendo, e para mim é relaxante, sabe? Então, é importante ver esses detalhes. E aí é só se conhecendo que a gente consegue fazer isso. Algumas coisas precisam ser feitas e algumas coisas que às vezes a gente não fazia antes, né? Alimentação, organização da casa, tudo isso precisa ser feito. E a gente tem que ter bastante cuidado para uma única pessoa na casa não tomar todas essas responsabilidades para si. Porque se você faz isso, você vai estar muito mais cansado, muito mais estressado, e isso vai sair na sua relação com os familiares. E aí não importa quem seja essa pessoa, o importante é dividir as tarefas. Dividir igualmente? Não necessariamente, dividir de forma equilibrada e o que seja possível. Se você tem um filho, por exemplo, de 3 anos, o que pode fazer, Leidiane? Se você tem um filho de 3 anos, ele pode guardar os sapatos, ele pode colocar a roupa no cesto da roupa suja, ele já pode ter a autonomia de tirar a própria roupa, ele não veste, mas ele já tira, né? E talvez no começo ele tenha uma dificuldade na camisa, mas ele já tira o calção, ele já tira os sapatos, ele já pode pegar os próprios talheres para comer, ele já deve comer sozinho, né? Dependendo da forma como você organizou, ele já pode lhe ajudar a colocar o material dentro da mochila. Claro que ele não vai fazer isso sozinho, mas ele já pode participar desse momento, né? E por que nós estamos falando sobre isso agora? Porque um dos problemas, assim, unânimes dos pais com os filhos adolescentes
é a desorganização e a falta de participação nas tarefas do lar, nas tarefas domésticas, né? Mas por que que isso acontece? Porque nós vamos deixando, muitas vezes, eles crescerem sem fazer parte dessa rotina. Uhum. E aí, quando eles crescem, a gente começa a cobrar uma postura mais ativa, porque você já está com tanto tempo, você não faz isso, você não faz aquilo. Isso não foi sendo ensinado a ele ao longo dos anos. Então, é necessário ir dando tarefas e dando responsabilidades e permitir que aquela criança vá entendendo que ela faz parte da mecânica daquela casa, né? Que ali naquela casa, ela não é um visitante, ela faz parte daquela mecânica, ela faz parte daquela estrutura interna. A mecânica é o interno, se a gente for pensar na mecânica do carro, é a parte interna que faz aquele carro funcionar, não é só o carro bonitinho, cheirosinho por dentro. Tem toda uma engrenagem ali. Então, é necessário a gente permitir que a nossa criança vá fazendo parte, né? Já está lendo, então chegou no quinto, nível 5, ele já pode arrumar sozinho os materiais. Ah, mas ele não sabe ler ainda. Identifica por cor, coloca no horário lá, a cor do material vai ser a etiquetinha que você colocou no livro, para que ele faça associação. Você já está trabalhando a habilidade cognitiva de associação. Uhum. E você vai dando à sua criança tarefas para que ela possa ir realizando no dia a dia. Verdade. E um dia desse eu estava escutando uma coisa e eu achei muito legal, né? A pessoa disse o seguinte: é muito mais fácil você encontrar alguém para se juntar a você, para mudar o mundo, do que um filho a querer ajudar a lavar os pratos. E realmente, né? E tudo isso, eu acho que está bem, bem o que Leidiane falou. Se a gente não vem treinando, se a gente não vem trazendo essa criança para fazer parte da organização familiar desde pequenininho, e chega uma hora, o menino chega, agora você tem que ajudar. Mas como assim? Eu não fazia nada antes, por que eu tenho que fazer agora, né? Então, E vai ser a pergunta que ele vai lançar. Mas por quê? Porque ele não vai ver nenhuma, seu filho adolescente não vai ver nenhum prazer no lavar a louça, né? A gente lava porque entende o que significa, né? O prazer que a gente tem é da recompensa. Você falou isso da louça, eu lembrei de uma situação da filha de uma amiga, quando ela tinha por volta de 4 anos, ela disse: mãe, deixa eu lavar a louça. Minha filha, você não tem idade. Mas, mãe, lavar a louça é muito bom, mãe, você lava a louça cantando. Olha a mensagem que a mãe passou. Eu achei aquilo extremamente lindo. A mãe lavava a louça cantando, então, para ela, aquilo ali era uma coisa muito gostosa que ela queria fazer também, não era uma coisa ruim. Legal, muito legal. E aí, depois, se a gente se organiza, a gente precisa também tentar obedecer esses horários. Se a gente tem que começar a trabalhar às 7h30, começa às 7h30. Mas quando é às 12, que é o horário de parar, ou 12h30, sei lá, para. Tenta desligar o cérebro, deixa o telefone, se for o caso, se o telefone for o telefone de trabalho, né? Deixa um pouquinho distante. Então, tente fazer alguma coisa que realmente você vai ficar um pouco mais desligado, relaxar o cérebro, né? Não pensar nas coisas de trabalho o tempo inteiro, porque tem hora que a gente fica, e agora? Qual é a minha vida? É aqui, aí tá tudo junto, você não consegue separar isso. E, gente, estabelecer um momento para a família, né? Eu sei, vocês vão dizer, mas a gente está todo dia, todo mundo junto agora, ninguém sai mais de casa, a gente tem o tempo inteiro com a família. Não é bem assim, né? Porque a gente continua tendo cada um as suas responsabilidades. Já falamos disso aqui desde o princípio. Então, o filho tem que estudar, os pais trabalham, ou os avós, eu não sei, depende da organização familiar de cada família. Então, se você está trabalhando em tal horário, os filhos estão estudando, então eles precisarão de um momento para relaxar e você também. Então, definam em conjunto um momento que seja só de vocês, um momento, inclusive, que pode reforçar os laços. Eu já escutei de várias pessoas que, durante esse momento da pandemia, conseguiu ver coisas dentro da família que não tinha visto antes, né? Coisas que precisavam ser revistas, conflitos que talvez existissem antes e nem sabia que estava acontecendo, mas esse estar junto, esse estar muito próximo, fez com que a coisa aparecesse, né? A coisa meio que assim, né? O boom, a ideia do holofote mesmo, né? Gil,
Alguém colocou aqui no chat, tem um marido de 29 anos, faz o quê? Eu tô rindo, né? Negocia, gente. Nas relações familiares nós temos que negociar. Tudo pode ser Isso. negociado, né? Pela Então, idade, eu acho que já dá pra fazer um bocado de coisa. é negociar e aprender aprender não, gente. Eu não quero me pretender aqui a ensinar nada, mas é tentar lidar com o próprio sentimento em relação à atitude do outro, né? Tentar entender de que maneira a atitude daquele outro é ruim, o quanto que ela me prejudica e nunca deixar de expor para o outro o quanto a atitude dela, daquela pessoa, está sendo prejudicial e o quanto você sente que deixou de amar um pouquinho cada vez, né, que aquela pessoa faz aquilo ali. Eu brinco muito com meu marido dizendo isso, olha, quando você faz isso, eu deixo de amar você, viu? Um pouquinho eu deixo de amar você. Mas ali, na nossa brincadeira, mas nunca deixar de dizer para o outro, num momento de tranquilidade, como nós nos sentimos diante de determinada atitude. É muito importante nas relações familiares nós deixarmos muito claro para o outro o que a gente sente quando o outro faz determinada coisa, principalmente quando aquela coisa nos fere, nos machuca, nos incomoda, a gente precisa deixar muito claro, olha, isso me fere, olha, isso dói em mim quando você faz, eu queria te pedir para não fazer mais, né? Entender o que aquela atitude provoca em mim e terminar sempre com a ideia do pedido, né? E vem aí, né, Gil, a comunicação não violenta, pedir para o outro fazer alguma coisa que para você seria mais positiva, né? De que maneira você gostaria, você não vai determinar a ação do outro, mas você pode pedir para que aquela pessoa faça diferente, expondo como é que você se sente em relação àquilo ali. Exatamente. E para terminar, porque vai já terminar, gente, eu sei que vocês estão todos cansados, eu trouxe essa imagem aqui fofíssima, porque quem é que não faz, ai, cuti-cuti, quando vê uma coisinha dessa, né? Na imagem aqui na foto, tá lindo, né? Então, é importantíssimo você manter o seu momento de descanso, de dormir, seja você já teve um momento família, um momento da brincadeira, talvez um jogo, agora você precisa descansar um pouco, você precisa deixar, a gente diz no dia a dia, né? Recarregar as baterias. Então, essas são as dicas que a gente preparou para vocês. E aí, eu queria começar, antes de ver aqui o que as pessoas colocaram, eu queria começar porque eu vi uma pergunta. Uma pessoa colocou o seguinte: por que essa palestra não foi antes, no início da pandemia? Quem não pode deixar no bate-papo? E aí, eu queria dizer para vocês o seguinte: eu não sei do ponto de vista de Leidiane, mas do meu ponto de vista, eu também precisei estudar bastante sobre isso, porque a gente estudava a questão da educação socioemocional, do autoconhecimento, autorregulação, todas essas habilidades a gente já estudava há algum tempo, mas a gente nunca tinha aplicado numa situação como essa. A gente nunca, igual a vocês, a gente nunca tinha vivido isso. Então, tudo isso é novo para todo mundo. Então, infelizmente, a gente não tem como ter feito isso antes, porque a gente estava aprendendo também, né? Então, a gente estava... assim, isso mesmo, Gil. Eu vi essa pergunta, né? E minha resposta é muito parecida com a sua. Gente, no começo dessa pandemia, de verdade, a gente não sabia nem quem a gente era, né? Porque as meninas que ficaram aí, Neide, Gil e Kênia, que tiveram que reorganizar toda a estrutura de uma escola do dia para a noite, eu tenho certeza que elas não sabiam nem quem elas eram. Então, vocês imaginem que 30 anos trabalhando de uma maneira e do dia para a noite tudo teve que mudar. Então, foi um momento muito difícil. Eu diria que agora que todo mundo está começando a respirar, a dormir aí, talvez umas 7 horas por noite, vontade não faltou, né? Faltou mesmo possibilidade. Meet é coisa nova, chamada de vídeo é coisa nova, os equipamentos que a gente tem em casa para conseguir fazer isso é tudo novo. Então, foi realmente a necessidade dessa adaptação. E aí, Gil, eu já estou vendo aqui o chat, enquanto eu vou falando, você vai vendo também, tem muitos pais perguntando sobre o retorno, sobre avaliações, como é que as coisas vão ser. Escola de paz, né? A proposta da escola de paz é a gente ter esse momento para conversar sobre temas que vão fomentar a nossa dinâmica, o nosso dia a dia. Então, era só o que eu ia dizer, que nós teremos momentos para falar, e aí eu acredito que é o que Kênia quer colocar. Pronto. Kênia Almeida é a coordenadora do ensino médio. Seja bem-vinda, Kênia. Oi, gente. Muitos de vocês já me conhecem, né?
Eu sou a coordenadora que estou mais à frente agora dos estudos com o ensino médio. E aí, a gente viu que aqui no chat tinha algumas perguntas a respeito de plano de retorno. E aí, como vocês estão vendo, a palavra plano de retorno, né? Saiu que a gente vai ter uma possível retorno em agosto. Só que aí é o quê? Uma possibilidade. E a gente, obviamente, já está estudando. E aí a gente fez até uma mensagenzinha e colocou, acho que esta semana, no grupo dos pais, avisando que assim que a gente tivesse algo mais palpável, algo mais concreto, a gente entraria em contato, porque isso não vai ser construído só com a gente. A gente vai precisar conversar com vocês, porque a gente vai precisar saber como é que vocês também estão, tanto emocionalmente, também como em relação à saúde dos meninos, nossos alunos, os filhos de vocês, assim como de vocês também. Então, a gente já está estudando, como o Leidiane falou, foi do dia para a noite, a gente teve que remodelar toda uma estrutura, né? E agora a gente está tendo aulas ao vivo, né? Todos os dias tem aula, tem atividades ao vivo, a gente está montando uma rotina de estudos bem pesada, inclusive, nesse sentido, justamente para que os meninos não tenham essa... Já teve o desligamento, essa ruptura muito brusca, que foi sair do ambiente educacional, sair daquele espaço onde a gente estava, todo mundo muito ligado, e começar a ficar agora só por meio de videoaulas. Então, assim, o fato da gente estar com as aulas ao vivo, a gente tem muita participação, os alunos estão participando das aulas, né, estão dentro dos ambientes virtuais e também estão fazendo as atividades, e a gente vai atrás mesmo. Né, a gente manda o link da atividade, você não fez, eu estou vendo que você não fez, você não participou da aula por quê? E aí, quando a gente não consegue com eles, é que a gente vai atrás de vocês. E a gente recebeu também o documento, né, que homologou a questão das avaliações, né? Hoje já foi lido esse parecer, né, que foi homologado, que veio veio de cima para baixo, veio do Conselho Nacional da Educação, e a gente já sabe, a gente já imaginava que o que a gente estava fazendo em termos de mini simulados iam ser validados como avaliação, só que a gente não tinha nenhum respaldo ainda em lei. Mas como a gente viu que a pandemia estava continuando, então não tinha como eles dizerem que a gente não poderia fazer nenhum tipo de avaliação. Então, a gente estudou o documento hoje, rapidamente, mas só amanhã a coordenação vai se juntar para ver o que já foi feito, o que a gente vai usar, né? De participação em aulas, obviamente, a gente usa tudo. E os mini simulados que já foram feitos, a próxima semana já vai ter um novo. Sexta-feira a gente manda o cronogramazinho, tanto para os alunos como para os pais, tá certo? Mas, assim, eu queria que vocês ficassem calmos com relação a isso, porque a gente vem acompanhando incessantemente, né, tudo o que acontece, todas as reuniões. Agora eu estava com vocês aqui, automaticamente já olhando ali o celular, porque estava tendo uma palestra com o Saviani, que é um educador muito conhecido na área da educação no Brasil, que trata nessas questões. Então, era aqui, é um olho lá, então a gente vem estudando muito, né? E a gente, sempre que a gente estuda, a gente manda um recadinho, a gente manda uma explicaçãozinha para vocês, porque a gente sabe que é muita coisa, né? Que vocês passam o dia trabalhando. Muitas vezes eu falo com vocês estão no trabalho, perguntando se os filhos estão participando, e aí eu vou atrás para dar uma olhada, falo com os professores. E o fato de eu também estar em sala de aula, eu consigo dar esse retorno também para vocês. Então, é tanto como coordenadora, como também como professora, certo? Não se preocupem, porque assim que a gente tiver algo mais concreto, eu acredito que esta semana mesmo a gente fecha pelo menos a questão das avaliações. O plano de retorno não tem como a gente fechar, ele é extremamente extenso, ele é extremamente minucioso, tem questões de equipamentos, mas a gente já fez o mapeamento de toda a instituição, então a gente já sabe quantos alunos vão caber por sala de aula, então tudo isso a gente já está fazendo, tá certo? Cheiro na testa de todo mundo. Obrigada, Kênia, por sua participação. Bom, isso é mais para acalmar, né, as perguntas. Eu saí passando aqui rapidamente, vocês, quem acompanhou mais as perguntas, e realmente tinha várias pessoas que estavam perguntando sobre essas questões, e a gente vai sim, no nosso cronograma de Escola com Paz, a gente já está programando um dia mesmo especificamente para fazer essa apresentação. E
como Kênia mesmo disse, não tem como a gente falar de algo que está sendo projetado, né? E sendo projetado, a gente vai estudando os documentos que vão saindo, a gente vai vendo as orientações que a gente vai recebendo e o que diz a Organização Mundial de Saúde e não sei o que. Então, são vários documentos que a gente tem que observar todos para poder construir esse documento, né? E uma pessoa falou aqui no chat que, assim, não tem muito o que fazer, a gente tem que ter paciência. Eu acho que realmente essa palavra ela é uma palavra que ela tem estado em nossos dias agora com uma frequência muito grande. E quando não está, a gente está com problemas. Por quê? Porque é muita coisa diferente, é muita situação que precisou ser adaptada, é muita coisa que precisa todos os dias ser revisto, né? Então, Kênia falou agora, ela como coordenadora e professora, ela faz algumas coisas, então ela tem o acesso, está lá com os alunos, mas eu aqui como coordenadora estou passando nas aulas dos professores, então entro lá no Google Classroom, saio, entro numa, tem hora que eu estou em 3 aulas diferentes, aí eu faço, ai meu Deus, não tem condições, né, porque senão não escuto uma coisa nem outra, aí saio de uma, entro noutra. Então, essa é a nossa vivência do lado de cá, né? E sempre fazendo isso e pensando nessa organização, o que fazer, o que não fazer. Então, é realmente difícil, a gente precisa de um pouco de paciência para poder lidar com todas essas questões que a gente tem que lidar, Diana. Eu estava vendo aqui, né, lendo os comentários dos pais, e aí eu lembro, não sei se Neide ainda está aí, mas eu e Neide participamos de um encontro essa semana, de uma formação online, onde a gente via o exemplo de uma escola em Portugal, porque tem muitos pais colocando aí, meu filho não volta, eu não libero. E em Portugal, eu não estou dizendo que é o que a escola vai adotar, porque a gente ainda está no desenvolvimento desse plano, né? Mas o exemplo de Portugal era que as escolas deixaram os pais livres para escolher se os filhos iriam retornar ou se eles não iriam retornar. Mas até isso, como Kênia colocou, precisa ser planejado. Então, gente, não tem outra palavra. Vou repetir as meninas. É necessário ter calma. Tudo precisa ser muito bem pensado, porque são alunos, mas são filhos. E os nossos filhos são aquilo que a gente tem de mais precioso. E a escola tem plena consciência que a gente não lida com números, nós lidamos com o tesouro de cada um de vocês. Nós lidamos com o que há de mais especial na vida de cada um de vocês. Então, tenham certeza que a escola é consciente da missão, do papel e do que ela tem que fazer. Por isso que é tudo muito novo para se falar como vai ser, não, tem que ser tudo muito bem planejado, muito bem pensado, cada ponto, cada entrada, cada saída, cada acesso, cada mínimo metro daquela escola tem que ser muito bem pensado nessa hora de pensar em um plano de retorno. Então, assim, só para finalizar minha participação, agradecer a presença de todos, né? Tenho certeza que dá-se frio na barriga quando a gente pensa, quando a gente vê vocês aqui, e em contrapartida dá um contentamento enorme e um carinho muito grande. Então, agradecer por vocês estarem aí, nos ouvindo, inclusive com o telefone tocando, se não é um problema. É só eu, mas agradecer demais a presença de todos vocês, de coração, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco, por todas as palavras de incentivo, por todas as congratulações que apareceram aqui no chat. Me colocar à disposição para conversar com vocês, caso vocês necessitem, tá certo? Gil pode colocar de novo nos grupos, o telefone de contato, estou à disposição para orientação, alguma coisa que vocês precisem. Muito obrigada novamente pela participação de todos vocês e tenham uma boa noite. Eu também gostaria, né, claro, de agradecer a todos vocês. Nós pensamos tanto, né, passamos tanto tempo organizando esse encontro e os próximos encontros, porque fiquem cientes, serão quinzenalmente, então dia 21 de julho, às 18 horas, nós teremos um novo encontro, discutindo outro tema que eu não vou falar para vocês agora qual é, porque é surpresa, né? A gente ainda está organizando tudo, mas já está praticamente tudo decidido, certo? Então, muito obrigada a todos vocês, sou muito feliz pela participação dessa quantidade enorme de pessoas, vocês cansados, provavelmente chegaram do trabalho, nem tomaram banho ainda, né? Porque
né? Essa hora, se no dia normal, eu também não teria feito isso, tá? Mas hoje sim, né? Tudo montadinho aqui, arrumadinho para poder fazer o encontro. Então, gente, muito obrigada. Aguardo vocês todos dia 21 de julho para um novo encontro. Grande beijo, boa noite.